A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã de segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, tem uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. É o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus como ela é, para entrar no cada coração. Amados, vamos ver como nós fazemos para vivermos como Cristo viveu. Efésios 4, versículo 30 ao 32, eu vou ler, orar e vamos meditar para a glória do nome do Senhor Jesus. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfemia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, essa é a tua palavra. Perdoa-me, Senhor, e me santifica, que no abrir da minha boca, que o Espírito Santo fala aos corações para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar. Alguém, irmão, pode dizer, pastor, não chama atenção para grandes coisas. Não, eu chamo atenção para Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, ele chamou a atenção da humanidade com conselhos, com palavras mansas, suaves, palavras sãs. Veja só que amor ele contou. Ele dizendo para mim, para ti, para nós, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Isso é um amor de um homem para com o mundo, para com o homem, para com a mulher. Veja a mansidão que ele está dizendo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Meu irmão e minha irmã, você viu que voz doce, suave, saiu dos lábios, do coração de Jesus Cristo, dizendo para mim, para ti, para nós, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, fostes selados para o dia da redenção. Eu quero fazer uma pergunta para o meu irmão, para a minha irmã e para mim, para os pastores e os obreiros, meus amigos. Como entristecemos o Espírito Santo de Deus? Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, colocando um jugo pesado nas costas da irmã, nas costas do irmão. Coisa que o Espírito Santo de Deus não determinou que fizesse. Às vezes eu entristeço o Espírito Santo de Deus por causa do orgulho, por causa da posição que eu digo que tenho, por causa da autoridade que eu digo que veio de Deus.
e estou entristecendo o Espírito Santo. Se entristecer o Espírito Santo, a autoridade não provém de Deus, está vindo do homem, da carne, em cima do rebanho, das ovelhas. Minha irmã, como é que você entristece o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus tem ciúme do seu corpo, do jeito que o seu companheiro, o seu esposo ou a sua esposa tem ciúme de você se você estiver mostrando o seu corpo para os homens. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo, ele não divide o seu corpo, seus olhos, seu coração, suas pernas, suas mãos, com nenhum homem, com nenhuma mulher, meu irmão. Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, não precisamos gritar e blasfemar que não existe Espírito Santo, que não existe Deus, amados. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo entrando na igreja para cultuar ao Senhor. Quando nós dirigimos uma palavra a uma pessoa que está quieto na igreja, ou um ouvido aberto aos céus para ouvir a voz do Senhor, e tem pedido o dia todo, a semana toda, o mês todo, todos os cultos, Pai. O Senhor conhece o meu coração, conhece a minha luta, as minhas necessidades, escuta e recolhe as minhas lágrimas e responde a minha petição. E quando está todo mundo louvando, pulando, falando de mistério, este homem, esta mulher, está triste, cabisbaixo, as lágrimas caindo, mas a angústia, a dor, a tristeza que há no seu coração, só ela e Deus está sabendo. A necessidade na carne, no sangue, na saúde física, só mesmo quem está sabendo é ela e Deus. E às vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos falando e entristecendo o Espírito Santo, jogando mensagens, palavras torpes no coração e na mente deste homem, desta mulher, fazendo com que eles fiquem derrotados. O Espírito Santo de Deus, ele veio para deixar alegria nos corações. O Espírito Santo de Deus veio para nos chamar a fazer a obra dele, a obra de Deus, andar como Cristo Jesus andou, humilde, cabisbaixo e a mente voltada para os céus, revestido de autoridade do Espírito Santo, poder de Deus, para a glória do Pai e do Filho. Curar os enfermos, levantar os paralíticos, dar vista aos cegos, perdoar os pecados daqueles que pecaram contra ti, assim como o Senhor perdoou os vossos pecados. Você, minha irmã e meu irmão, será que tem entristecido o Espírito Santo na arrogância que você tem, porque tem um ministério? Tem olhado para um jovem, para um irmão mais fraco, menor, e tem repreendido em o nome do Senhor, na pessoa bendita do Espírito Santo, sem ter ouvido ou recebido a palavra de Deus, que o Espírito Santo, que é meigo de coração, meus amados, não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você sabe, meu irmão, você, minha irmã e eu, nós estamos selados para o dia da redenção da nossa alma. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Às vezes a pessoa olha e fala assim, irmão, esse pastor é libertino. Não, amado. Jesus Cristo é amável, o Espírito Santo é meigo, é maravilhoso, é amável. Ele dá liberdade para o jovem, para a irmã, para o irmão, para sorrir, para louvar,
No meio da angústia, o Espírito Santo está no coração. Como eu entristeço o Espírito Santo, repreendendo a irmã, o irmão, com a sua maneira de viver. O Espírito Santo está no coração dela, trabalhando, porque tem uma obra a fazer com ela. E às vezes eu estou entristecendo o Espírito Santo, repreendendo a irmã, o irmão, que tem o Espírito Santo de Deus. Não é só na hora do pecado, aqueles homens que falam que não pecam, está pecando muito quando têm debaixo das tuas mãos um pequenino servo ou serva do Senhor, que tem dado a sua vida ao Senhor, que tem buscado viver na presença do Senhor com coração humilde, aleluia. Meu amado e querido irmão, eu vos amo. Eu vos amo, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus Cristo nos ama. Foi Ele que nos orientou, dizendo Antônio, José, João, Maria, Francisco, Francisca, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Meus amados, o versículo 31 diz, longe de vós toda amargura, toda cólera, e ira, e gritaria, e blasfemia, e bem assim toda malícia. Porque, meus amados, Jesus Cristo está ensinando, orientando, longe de vós, toda cólera, toda revolta que há, toda amargura de espírito, de alma, do coração, toda ira, e gritarias, porque blasfemia, bem assim toda malícia, aquela pessoa que malicia o bem que é do outro. Quantos homens que malicia a mulher que é do seu próximo, quantas mulheres que malicia o homem que é da sua próxima, quantos obreiros que malicia jovens na igreja e mulheres. Quantos de nós, meus amados, quantas gritarias no momento da aprovação de Deus para nós sermos aprovados. Quantas blasfemias Deus não ouve. Amado, não entristeça o Espírito Santo. No momento da dor, da angústia, da tristeza, lembra-se que é o momento que mais Deus, pelo seu Espírito Santo, está em você. Não entristeçai o Espírito Santo, no qual você, meu irmão e minha irmã, está selado. Não dê o seu corpo à prostituição, porque o Espírito Santo que mora em ti fica triste, entristece, quando você prostitui, está traindo o dono de você. O Espírito Santo está sendo traído, fica entristecido. Quando você peca, quando eu peco, o Espírito Santo entristece. E o pecado não é só o adultério. A arrogância é um pecado. A exaltação é um pecado. Amado, seja pequenino como foi Jesus, seja santo, humilde, pronto a perdoar e nunca se revidar. Minha irmã, se você foi ofendida na sua igreja, na sociedade, na sua casa, perdoa quem te ofendeu, porque com certeza essas pessoas não têm o Espírito Santo e se tem, está entristecendo o Espírito Santo. Ore por eles para que o Espírito Santo seja sobre eles. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele quer que nós vivemos na presença dele, como ele viveu. E recebemos o poder que ele tinha, o amor, a revelação que ele tinha. Jesus Cristo sabia tudo o que ia acontecer no futuro. Ele quer que eu saiba, que você saiba. Para isso, ele quer que eu viva
cheio do Espírito Santo, sem entristecer, porque é o Espírito Santo que estava nele, que fazia ele saber da sua morte, sabia ele saber por que ele estava aqui. É o Espírito Santo que está em mim, que está em ti, que vai fazer você saber o seu valor. Minha irmã, você é a mulher mais valorosa deste mundo, porque Deus colocou dentro do seu coração o Espírito Santo. Você tem os lábios mais lindos do mundo, porque Deus colocou o Espírito Santo, a palavra pelo Espírito que sai dos seus lábios. Você é a mulher dos olhos mais lindos deste mundo, porque os seus olhos são ungidos pelo Espírito Santo. Você é a mulher que tem as mãos mais santas deste mundo, mais linda, porque as suas mãos são santificadas pelo Espírito Santo. Você é a mulher das pernas, dos pés mais lindos. As tuas pernas são valorosas, os seus pés que são ungidos pelo Espírito Santo. O coração mais puro do mundo é o seu, porque tem o Espírito Santo que mora nele. Não entristeçai o Espírito Santo. Não fique pensando que você vai se arrumar, vai ser vaidosa para ficar bonita. Não, você já é linda. Quem tem o Espírito Santo, é linda, é resplandecente como ouros. E além de tudo, você tem um poder nas tuas mãos, no seu coração, na sua mente. Você abre, você fecha os olhos e vê o futuro. Quando Deus revela a necessidade, a situação de um irmão ou de uma irmã, de um jovem ou de uma jovem, antes de levantar para falar, ora a Deus, Espírito Santo, o que eu devo fazer? O Espírito Santo, que ama aquela alma que está em pecado, vai te dizer o que deve fazer, se é para orar, se é para jejuar, se é para abraçar aquela pessoa para que ele deixe de pecar. Não entristeça o Espírito Santo, o Espírito Santo mostrou que um jovem, que uma irmã, que um irmão pecou. É porque Deus, em espírito, ama esse homem, essa mulher. E ele confiou em você, que você vai doar a vida para salvar ele ou ela deste pecado. Está entendendo o que é ter o Espírito Santo? O que é ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Alama, sou decano. Minha irmã, você é muito importante. Por que eu a amo? Porque o Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em ti. E onde há o Espírito, há liberdade, amor, fraternidade, há tudo que é bom. Há poder quando o homem ou a mulher, ou dois homens ou duas mulheres, se encontram e que todos eles pensam da mesma maneira, renunciando o que sabe, o que é, para servir o Deus de todas as coisas, para ser dirigido pelo Espírito Santo. Aquele lugar Deus tem revelação, tem cura, tem restauração. Minha irmã, você vai andar. Hoje você está sozinha para buscar ao Senhor, mas nem por isso você anda sozinha. Você tem o Espírito Santo, você tem os anjos de Deus em volta de você. Você tem revelações divinas quando você volta para Cristo. Jesus Cristo está dizendo para mim e para ti, para nós, para a igreja, não entristeçai o Espírito Santo. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo quando nós julgamos um crente desviado, uma crente desviada. Quantas vezes, meus irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo por impor alguma coisa sobre a nossa companheira, ou pelo companheiro, ou no companheiro. Quantas vezes eu sou homem, você tem que resolver, tem que aceitar. E o Espírito Santo que está em você é o mesmo que está em mim. Então esse Espírito Santo da palavra
da sabedoria para mim, para você. Quem sabe você é bem mais sábia do que você pensa, do que eu acho que é, porque você é uma mulher. Não, você é o templo do Espírito Santo. Você é mulher do seu esposo, uma mulher que precisa de um esposo, isso sim, mas você é templo do Espírito Santo, igual a mim que sou pastor. Jesus Cristo, ele te ensinou com carinho, porque ele disse que ele quer que você e eu sejamos templo do Espírito Santo, como ele foi templo do Espírito Santo. Ele sabia os caminhos que devia trilhar para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E ele provou. Ele estava selado para o dia da redenção. Lembra-se que um dia crucificaram nosso Jesus e que o Pai, pelo Espírito Santo, ressuscitou? Ele está dizendo para mim e para ti: não haja gritaria, não haja blasfemia, não haja cólera, não cobice nada que não é teu. Ame. Irmãos, eu pergunto, eu falo para vocês sem medo de errar. Eu tenho um amor pelo meu semelhante, as irmãs jovens, que eu sinto arder no meu coração diante de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Oxalá, lama, sunecanta. Se eu pudesse estar sempre conversando, por isso que eu entendo que Deus tem prazer em conversar com a gente. Quando nós conversamos com o coração aberto, diante de Deus, Ele confiando em nós, em mim e você, Ele tem várias petições de servos e servas, homens e mulheres, que têm fraqueza, que têm luta, que peca, e Deus sabe o porquê pecou. Deus sabe a luta que esse homem, essa mulher enfrenta. E Ele tem várias para... Se Ele confiar em você, minha irmã, você vai orar e vai falar: Espírito Santo de Deus, eu quero conhecer o coração do pastor Antônio. Qual é a tristeza, a necessidade dele? Com certeza, tristeza você não vai achar no meu coração, porque eu tenho o Espírito Santo. Mas necessidade, o porquê, o Espírito Santo que está comigo vai te revelar. Se ele confiar em você, que você vai chorar por mim, vai me ligar e vai dizer: pastor, Deus mostrou isso. Estou orando por você. Quero te abraçar, porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Mas se você passar para frente, entristece o Espírito Santo. É por isso que eu retenho tudo quanto as jovens, as irmãs e os irmãos falam comigo. Antes, 32, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes sejam uns para com os outros benignos. Seja benigno com o seu irmão, com a sua irmã. Ser benigno é abraçar, é amar, é ter carinho, é ter desejo de conversar. A benignidade que é ter, nós está abraçado. Entendeu? Sede uns para com os outros benignos. Seja compassivo, companheiro, amado, amigo, dividindo a dor, o peso da cruz desse irmão e dessa irmã. Meus queridos, Jesus Cristo é muito bom. Seja compassivo, perdoando-vos uns aos outros. Se o seu irmão fizer algo contra ti, perdoa. Em o nome do Senhor Jesus. Jovem, homens, pastores, irmãs,
Se você foi ofendida na igreja, no serviço, na escola, na vizinhança, perdoa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa e não toque mais nunca, assim como Cristo Jesus os perdoou. O seu pecado, minha irmã, que você cometeu no passado, o pecado que eu cometi, os nossos pecados, o Senhor as perdoou e não lançou em rosto, e nós continuamos a cada dia cometendo os pecados, delitos, nós vivíamos pecando, porque nós somos salvos, mas pecamos. Enquanto estamos na carne, temos fraqueza, necessidade, desejos, temos lascívias, mas o Senhor Jesus continua perdoando. Porém, se a irmã te ofendeu, perdoa. Se ofender amanhã outra vez, perdoa. Se continuar ofendendo, continua perdoando. Seja passivo, assim como Deus em Cristo Jesus te perdoou. Minha irmã, eu não tenho ninguém contra mim que eu tenha algo contra ele, nem ela. Não, a pessoa que quer me matar, eu a amo, como Cristo Jesus fez. Lá na cruz do Calvário, ele olhou para o povo que mandava crucificar, que está gritando para crucificar. Ele olhou para o pai e disse: Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Quando o irmão ou a irmã, uma pessoa, tenta me matar, eu oro, eu fico triste, eu choro, porque esse irmão, essa irmã, esse pastor, está entristecendo o Espírito Santo. Às vezes não tem um contato com o Pai para conhecer a bondade, a misericórdia. Se eu pequei, se eu errei, comigo fica o meu pecado, para que eu chegue diante de Deus a pedir a sua misericórdia. Se você tem razão, contigo fica a tua razão. Mas como Cristo vos perdoou, me perdoa, perdoa o seu semelhante. Ame. Eu te amo ainda que você me odeia. Eu continuo te amando. Ainda que você fale mal de mim, eu continuo falando que você é uma bênção. Que você é uma grande mulher de Deus, que você é um grande homem de Deus. Tem uma boa família. Ainda que você diz: vou matar o pastor Antônio, acabar com o ministério dele, eu vou orar a Deus para que Deus abençoe o seu ministério, que você não seja frustrado por causa da fraqueza, que você não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está em ti, que te usa, é o mesmo Espírito Santo que Deus, pela misericórdia, colocou em mim. E esse mesmo Espírito que me revela, que me usa na medida que o Senhor deseja usar. Como eu busco o Senhor, um pouquinho, Ele usa um pouquinho. Se você é uma grande mulher de oração, um grande homem de oração, conhecedora profunda da Escritura, que o Espírito Santo te usa muito mais para salvar almas, para ganhar as almas, para curar os enfermos, levantar os paralíticos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos. Esse é o trabalho de um homem cheio do Espírito Santo. Não é fazer posição. Eu não vou fazer oposição a ninguém. Não vou falar contra a mensagem de ninguém. A mensagem vem de Deus. O pregador é homem de Deus. Quem use o Espírito Santo, se você está trocando a palavra, eu aconselho: não entristeça o Espírito Santo, porque você está selado nesse Espírito para o dia do Senhor. O seu corpo, as suas vestes, seus olhos, tudo, o seu coração, tudo pertence a Deus. O Espírito Santo, minha irmã, conhece o seu deitar, o seu levantar, a angústia, a tristeza do seu corpo,
a necessidade que você tem. O Espírito Santo que está em você conhece os seus gemidos, conhece os seus desejos. Às vezes você fala, ninguém sabe, o Espírito Santo sabe e revela para quem tem o Espírito Santo, para dizer para você, eu conheço as suas lágrimas, lágrimas de necessidade, lágrimas de desejo, não é lágrimas de lascívia. É um pecado porque você precisa. Desejo que eu a coloquei, disse o Senhor. O Espírito Santo é manso, é meigo, é suave. Ele está cuidando de você. Vai curar enfermidades que você tem hoje na cabeça, no coração, nos nervos, nos ossos, no sangue, na alma. Ele vai te levantar para fazer a obra dele aqui na terra, para testemunhar, para aconselhar. É só você não entristecer o Espírito Santo. É só eu não entristecer o Espírito Santo. Minha irmã, essa angústia que você está passando não é por causa do pecado, nem da fraqueza, nem dos sonhos eróticos que você tem tido. Essas lutas está passando, é a preparação de Deus pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo te use lá na frente. Minha irmã, essa dúvida que você tem é o Espírito Santo provando o seu coração. Se você é sensível à voz do Espírito, você vai procurar ajuda. E a Bíblia diz que é para dividir a nossa cidade com os santos. Não fale as suas coisas para qualquer um. Ora a Deus que o Espírito Santo te mostra a pessoa a qual é para você confiar a sua vida, que não te pertence, os seus lábios, seus olhos, seu corpo, o seu coração, que não te pertence, pertence a Deus. E o Espírito Santo de Deus mora em você. O seu corpo é do Espírito Santo. Então ele não é para você pegar o seu corpo e confiar os desejos, necessidades a qualquer homem, ainda que seja crente, a qualquer mulher, ainda que seja crente. Homem de Deus, ore e o Espírito Santo te revelará. Hoje, meus amados, eu quero pedir que a igreja ore pela nação do Brasil, pelos pastores, pelas famílias. Amém? Que Deus abençoe a igreja, os irmãos, cada um. Que o Espírito Santo fale aos corações. Que Deus abençoe, fique na paz. Tenha um ótimo dia. Medite nessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.